Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Risco de liquidez. Olha só a definição. É a possibilidade de perdas financeiras, ou seja, eu perder dinheiro, decorrentes da incapacidade de obter recursos em tempo hábil e a um custo aceitável para cumprir obrigações ou então converter ativos em dinheiro sem perdas relevantes. Tá? Quando eu falo do risco de liquidez, eu tenho duas óticas que eu vou ter que estudar aqui. Só antes da gente entender isso, vamos lembrar aqui do conceito de liquidez. O que é um ativo líquido? Um ativo líquido é aquele que eu consigo, né, em um contexto financeiro, é aquele que eu consigo fazer a conversão em dinheiro de uma maneira fácil, né? Quanto mais líquido o ativo, mais fácil eu consigo fazer essa conversão. Então, o que é mais líquido? Um imóvel ou um título público federal? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 500 mil reais que eu tenho, posso jogar aqui em um imóvel ou em títulos públicos. Eu vou comprar o imóvel, né? Ou vou investir em títulos públicos. O que é mais líquido? O que eu consigo converter em dinheiro mais fácil? O imóvel ou os títulos públicos? Os títulos públicos. Porque eu consigo vender títulos a todo dia. Eu vou ter ali o governo comprando esses títulos. Então, uma vez que eu coloco meu dinheiro em título público federal, eu tenho uma alta liquidez. Se eu quiser converter em dinheiro de novo, eu consigo a cada dia. Já o imóvel, eu não tenho essa garantia, né? Daqui a pouco eu vou ter que esperar anos para conseguir vender um imóvel. Ou talvez eu nem consiga. E aí já começa a entrar aqui o risco de liquidez, né? Mas é justamente isso, liquidez é a facilidade com que eu tenho para converter um ativo em dinheiro. E aí, quando a gente fala do risco de liquidez, eu tenho duas óticas aqui. Eu tenho a chamada liquidez de financiamento e a liquidez de mercado, que estão presentes aqui dentro do risco de liquidez. A liquidez de financiamento, eu vou ter possibilidade de perdas financeiras quando dá dificuldade de obter recursos para honrar compromissos no prazo acordado, mesmo possuindo esses ativos. Como assim, Renan? Olha o exemplo. Uma instituição financeira com volume elevado de saques em curto prazo, sem caixa suficiente e sem tempo hábil para vender seus ativos. Então, daqui a pouco, eu tenho aqui a instituição financeira. Ela está com um monte de clientes aqui que estão solicitando saques. Ela tem que honrar esses saques. Mas daqui a pouco o dinheiro que ela tem está todo aplicado aqui. Então, embora ela tenha dinheiro, ela não está conseguindo converter esse dinheiro aqui para fazer os pagamentos. Isso é o que a gente chama de risco de liquidez de financiamento, que é quando eu tenho os ativos, mas eles estão já aplicados aonde eu não consigo fazer essa conversão em dinheiro em espécie. Né? Outro exemplo aqui, vamos supor que eu tenho uma dívida com uma pessoa, tá? Eu tenho uma dívida com uma pessoa de 100 mil reais. E tem que fazer o pagamento. Ela está me cobrando para eu fazer o pagamento. Está na data de vencimento. E aqui é eu, né? Não é uma instituição. Só que esse dinheiro, eu tenho ele, só que hoje ele está em imóveis. E aí o meu patrimônio em imóveis hoje, ele é de 5 milhões. Então eu tenho patrimônio para fazer o pagamento desses 100 mil reais, só que ele está todo aplicado em imóveis. E aí, se a pessoa está me cobrando essa dívida aqui para fazer o pagamento e eu não estou conseguindo pagar porque eu não estou conseguindo converter esse dinheiro aqui, esses ativos financeiros em dinheiro, eu tenho aqui o risco de liquidez de financiamento, né? Olhando sobre essa ótica que eu não consigo honrar os compromissos no prazo acordado, porque eu não consigo, mesmo tendo os ativos, eu não consigo converter eles em dinheiro para honrar o compromisso. E a liquidez de mercado? Essa é mais fácil de entender. É a dificuldade de negociar um ativo no mercado sem oferecer um desconto significativo em relação ao seu valor justo. Então, vou voltar aqui, ó. Se, por exemplo, né, eu olhar só essa ótica aqui da relação, esquecer essa dívida que eu tenho que fazer o pagamento, olhar só isso daqui,
E vamos supor que eu preciso, então, vender os imóveis para ter isso em dinheiro em espécie, mas eu não estou conseguindo encontrar pessoas que estão dispostas a comprar esses imóveis. Então eu tenho o risco de liquidez de mercado. E por que eu digo sem oferecer um desconto significativo em relação ao seu valor justo? Porque o valor de mercado ele pode ser de 5 milhões. Mas se eu começar a baixar o preço, começar a dar um desconto, e esse desconto ele for significativo, vai chegar em um momento que alguém vai querer comprar. Né? Então, o valor de mercado é 5 milhões. Eu dou desconto aqui de 1 milhão, 4 milhões. Daqui a pouco, por 4 milhões, mesmo que uma pessoa não tenha o interesse de comprar o imóvel, como o desconto é significativo, ela vai comprar, porque depois ela vai poder vender a mais. Afinal, o valor de mercado continua sendo 5 milhões. Se eu não encontrar com 4 milhões, se eu baixar para 3, 2, 1, alguém com certeza vai comprar. Então, quando eu começo a dar um desconto significativo, eu começo a chegar mais próximo de conseguir converter em dinheiro. Só que aí eu tenho uma perda financeira expressiva, né? Porque o valor de mercado é 5 milhões e eu estou vendendo com desconto significativo. Então, a venda emergencial de debêntures sem demanda imediata, exigindo deságio elevado para concretizar a negociação. Outro exemplo aqui também, né, de um ativo financeiro que é um título de crédito emitido por empresas não financeiras. E a lógica é a mesma, né? Se eu não encontrar comprador, eu posso daqui a pouco dar um desconto muito grande para ver se alguém consegue comprar. Risco de crédito, outro risco presente também no mercado financeiro, é a possibilidade de descumprimento por parte do emissor das obrigações referentes ao pagamento de juros e do principal em um título de dívida. Então, o risco de crédito é o seguinte: vamos supor aqui que eu fui até uma instituição financeira e contratei um CDB, um certificado de depósito bancário. Eu mando meu dinheiro para a instituição financeira, contrato CDB, que vai ter um prazo de vencimento, ao final do qual a instituição financeira vai ter que me devolver o dinheiro. Vamos supor que eu investi aqui o valor de 100 mil reais. E aí eu vou ter que receber esse dinheiro de volta no vencimento, os 100 mil reais mais os juros. Vamos supor que eu tive aqui 20% de juros, então eu vou ter que receber de volta 120 mil reais na data de vencimento, que pode ser daqui, vamos colocar, 18 meses. Bom, se chegar no prazo de vencimento e o emissor do CDB, que é a instituição financeira, ela não honrar o pagamento dos juros, que aqui seriam 20 mil, ou do principal, que é 100 mil, ou dos dois, né, juros e principal, eu tenho aqui o risco de crédito. Ela não está me pagando porque daqui a pouco ela sofreu falência, ela não está conseguindo honrar, ela não tem ativo suficiente para honrar, ela não tem dinheiro para fazer o pagamento. Isso é risco de crédito. É diferente, por exemplo, né, do risco de liquidez de financiamento. Lá ela tem ativos para me fazer o pagamento, só não está conseguindo converter em dinheiro. Aqui ela não tem. Ela não tem dinheiro, ela está dando calote, ela não está me fazendo pagamento. Isso é o risco de crédito, tá? É a possibilidade de descumprimento por parte do emissor, no meu exemplo aqui a instituição financeira, que não está cumprindo com as suas obrigações porque ela não tem dinheiro, ela está dando o calote. Bom, diferentes emissores, eles têm diferentes riscos de crédito. Uma coisa é eu colocar o meu dinheiro em uma instituição financeira tradicional, né? Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são instituições financeiras gigantescas. É muito difícil uma dessas instituições aqui não me fazer o pagamento, dela quebrar e não ter capacidade de me fazer o pagamento. Outra coisa é eu colocar meu dinheiro aqui em uma empresa emergente ainda por cima, que emitiu daí não um CDB, mas uma debênture. Aí a lógica é diferente. Eu também tenho um risco de crédito aqui, que é o risco da empresa ela não me fazer o pagamento da debênture na data de vencimento, do principal ou então dos juros. Só que a empresa, por outro lado, ela já não tem aquele porte de uma instituição financeira, né? Se ela daqui a pouco ter algum tipo de problema ali por conta da atividade econômica, pode ser que ela venha quebrar e não tenha capacidade de me fazer o pagamento. Então tem o risco de crédito aqui também, só que ele aqui é maior, de maneira geral, para empresas do que para instituições financeiras tradicionais. Eu ainda poderia colocar aqui o governo, né? Que daí seria eu emprestar meu dinheiro para o governo comprando títulos públicos federais. Aí aqui, por outro lado, o risco de crédito ele é menor,
Porque o governo sempre tem a possibilidade de emitir dinheiro, então é muito difícil ele não cumprir com o pagamento. Então, desses três aqui que eu coloquei, o risco de crédito ele é menor no governo, isso é perceptível, né, não tem nem discussão. Depois, é a instituição financeira tradicional, e não é qualquer instituição financeira também, né? Se é uma instituição financeira emergente, pode ser que o risco de crédito seja alto. Mas se ela é tradicional, se ela tem um porte grande, como aquelas que eu citei, o risco de crédito ele é menor. E por último, as empresas privadas. Depende também da empresa, né? Porque eu tenho multinacionais que também a chance delas não cumprirem com o pagamento é muito pequena. Mas tem outras que são menores e que aí podem não cumprir. Fato é, para cada emissor, eu vou ter um risco de crédito que é maior ou menor. E aí, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber qual que tem maior risco ou menor risco? Porque quando eu olho uma empresa e o governo, fica muito claro. Mas e quando eu olho duas empresas diferentes? Se eu não tenho conhecimento das atividades que elas fazem, como é que eu vou saber qual que tem menos risco de crédito? Qual que tem mais chance de me pagar caso eu coloque o dinheiro? Bom, para facilitar, deixa eu apagar isso daqui. Para facilitar a avaliação de investimentos, há algumas empresas que se especializam em avaliar o risco de crédito de outras empresas ou até mesmo dos governos. São as chamadas agências de risco. Tá? Eu tenho a Moody's Investment Service, a Standard Poor's e a Fitch Ratings. Elas trazem ali uma metodologia onde elas vão avaliar qual que é o risco de crédito de diferentes emissores, de diferentes empresas e de diferentes governos. Por que isso é importante? Porque eu vou exigir um retorno maior quando o risco de crédito for maior. Isso se eu quiser colocar meu dinheiro, né? Daqui a pouco eu posso interpretar que o risco ele é muito alto. E aí, então, olhando aqui para as escalas de classificação de risco, eu tenho o seguinte, tá? Então, para a Moody's, como é que ela classifica? Ela dá uma nota A, com esse A maiúsculo aqui e os dois minúsculos, para empresas que têm altíssima qualidade de crédito. Então, se eu colocar meu dinheiro aqui, muito provavelmente a empresa vai me pagar, o risco é muito pequeno. E depois, seguindo a Moody's aqui, eu já tenho a alta qualidade de crédito, que é um pouco abaixo na hierarquia. Aí são essas as notas aqui que são atribuídas, os ratings. Depois, qualidade média e alta e baixo risco de crédito, já diminui um pouco, né? Ali a qualidade do crédito, eu tenho o A1, A2, A3. E se eu olhar aqui do lado, também tem as classificações que são dadas pela Standard Poor's e pela Fitch Ratings. Então, notem que essas aqui até são mais parecidas, né? O que muda mais é da Moody's. Então, uma nota AAA, um triplo A, é uma excelente nota de crédito. Se eu ver isso numa empresa, eu posso colocar meu dinheiro lá que o risco de crédito ele vai ser muito pequeno, né? Claro, se eu quiser fazer um investimento também. Mas agora, se eu passo aqui para a segunda página, aí o risco de crédito ele já começa a aumentar. Eu tenho risco de crédito moderado, é quando eu já começo a ir aqui para os ratings Bs. E aí talvez eu vou ter que repensar, né? Será que eu coloco numa empresa com rating B ou eu coloco em um governo que está provavelmente aqui nessa escala do A? Eu vou fazer essa análise e vou exigir um risco de crédito maior aqui. E aí eu vou baixando até chegar na nota C, ou ainda D aqui, né, se eu tiver na Fitch, que são créditos próximos à inadimplência ou já inadimplentes. Ou seja, talvez eu, assim, né, provavelmente as pessoas não vão colocar o dinheiro delas aqui, porque a nota, ela está muito ruim, já está inadimplente. E ainda se uma pessoa for colocar, quando está chegando próximo dessa situação, ela vai ter que exigir um retorno muito alto, né, para compensar o risco, que talvez não vale a pena, né, porque já está indicando que está inadimplente. E aí tem um conceito dentro aqui do risco de crédito que é importante da gente também falar sobre ele. O spread de crédito. Ele é definido como a diferença entre o retorno no investimento na dívida de uma empresa ou uma instituição financeira e o retorno oferecido pelos títulos públicos federais. Eu falei que o governo, ele tem um risco de crédito menor do que outras instituições, outros emissores. E aí eu posso comparar, por exemplo, o quanto eu estou recebendo por um título do governo, que tem o menor risco de crédito do mercado. Vamos supor aqui que o título público federal está me trazendo uma remuneração de 15%. 15 é muito, né? Vamos diminuir um pouco. 10% ao ano. E eu tenho um título privado, que é uma debenture, que está me trazendo aqui um retorno de 14%. Isso está correto? Está, porque eu tenho maior risco de crédito na debenture. Então eu exijo um retorno maior aqui do que aqui. E essa diferença entre os dois retornos é o que eu chamo de spread de crédito. Deixa eu só apagar aqui. Spread de crédito.
E detalhe, tá? Eu posso comparar com os títulos públicos do governo, eu posso comparar também dois ativos de duas instituições diferentes. Eu posso comparar a debênture de uma empresa e a debênture de outra para ver qual que é o spread de crédito, o quanto que eu estou ganhando para colocar o meu dinheiro naquela empresa que é mais arriscada. Então essa diferença é chamada spread de crédito. Cuidado para não confundir com o spread bancário, né? Que é a diferença do que o banco ele cobra na intermediação financeira. Risco de mercado. Vamos lá. O risco de mercado é a possibilidade de perdas financeiras, ou seja, perder dinheiro, decorrentes de oscilações ou variações, flutuações adversas em variáveis de mercado. Então, sempre que eu tenho uma oscilação numa variável de mercado, isso traz o chamado risco de mercado. Eu posso perder dinheiro por conta dessa oscilação. Posso ganhar, como posso perder, né? Nas perdas financeiras eu tenho risco de mercado. Ele afeta o valor de ativos e passivos sensíveis a essas variações. Então, eu tenho algumas variáveis aqui que são variáveis de mercado. Por exemplo, o preço de ações, taxas de juros, taxas de câmbio, índices de mercado. São exemplos aqui de variáveis de mercado que podem me trazer aqui o risco de mercado. Então, se eu colocar o meu dinheiro, tem um exemplo aqui, né? Então, uma gestora possui 2 milhões investidos em ações de uma empresa listada na bolsa. Em um único dia, o preço da ação caiu 8% devido a uma divulgação de resultados negativos. Então, eu tive uma variação no preço dessa ação. Perdeu 8% em um dia. Ela vai ter uma perda financeira, né? Caso ela faça a venda dessas ações. Então, qual que vai ser o tamanho da perda aqui? É só eu calcular, né? Ela tem 2 milhões investidos, eu vou calcular 8%, ela teve uma perda aqui de 160 mil reais. É só um exemplo, né? Eu posso olhar sobre a ótica de um investidor que comprou hoje aqui a ação ao preço de 10,35 e no dia seguinte a ação ela está a 9,90. A cada dia eu vou tendo essas mudanças aqui no preço da ação e isso vai sendo as oscilações de mercado que eu vou tendo e isso vai caracterizando o risco de mercado, porque se eu vender essas ações eu vou ter um prejuízo financeiro. Se eu manter lá comigo, nesse caso aqui, né, eu não vou executar essa perda, mas se eu for vender eu vou sim. E se o preço estiver mais baixo do que aquele que eu comprei, eu vou ter perda financeira. Isso para preço de ações, mas também para taxas de juros que daqui a pouco sofram mudanças, isso também vai fazer com que o meu título ele seja, seja precificado de uma maneira diferente. E aí pode ser que eu perca dinheiro também por conta disso. É o que a gente chama aqui de risco de taxa de juros, que é um subtipo do risco de mercado. Taxas de câmbio também, quando eu tenho mudanças, né? Então, daqui a pouco eu tenho um contrato lá que está considerando aqui a taxa de câmbio de $1 para cada R$ 5. E a taxa de câmbio, ela vai mudando a todo momento, né? Pode ser que daqui a pouco isso daqui vá para 5,10. E aí, dependendo da posição que eu tô, isso daqui pode me trazer uma perda financeira. Então, risco da taxa de câmbio, risco cambial, também é um subtipo do risco de mercado. Então, o risco de mercado, ele é sempre decorrente dessas oscilações em variáveis de mercado, como preço de ações, índice de mercado, taxa de juros e também taxas de câmbio. Risco da taxa de juros, agora a gente vai falar especificamente sobre ele, tá? Que é um subtipo do risco de mercado. Ele é conhecido como a possibilidade de perda advinda da flutuação, oscilação, variação, como vocês quiserem chamar, dos preços de títulos de renda fixa causada por alterações nas taxas de juros. Como é que isso vai funcionar, tá? Só para a gente entender. Vamos supor que eu coloquei R$ 1.000 aqui em um título que pode ser uma debênture. É um título de crédito emitido por uma empresa não financeira e eu coloquei R$ 1.000 aqui. E aí, lá no final do período, né, que a debênture aqui ela foi contratada com prazo de vencimento, que nesse caso aqui é 12 meses, tá? Lá no final desses 12 meses, eu vou receber o principal que eu investi, que são os R$ 1.000, mais os juros associados. Então, se eu investir 1.000 e a taxa de juros contratada ela foi de 6% ao semestre, isso vai me trazer 1.123,60 ao final de 12 meses. Perfeito, né? A gente entendeu. É claro que aqui está sendo corrigido a cada semestre, né? O correto seria a cada dia útil, mas tudo bem. Só para a gente exemplificar. 1.123,60. Bom, se, por exemplo,
a taxa de juros ela continuar em 6%, passados 6 meses, eu contratei o título hoje, no momento zero. Passou os 6 meses aqui, em tese, como a taxa de juros contratada ela é ao semestre, em 6 meses aqui, o meu valor atual é 1.060. E aí eu vou olhar, né, vamos pensar que eu queira vender esse título no chamado mercado secundário. O que acontece quando eu quero vender um título de renda fixa no mercado secundário? Os investidores vão fazer a chamada marcação a mercado para ver por quanto eles vão comprar o meu título. E essa marcação a mercado leva em consideração a taxa de juros vigente naquele momento em que eu estou vendendo o meu título. Então, se passou 6 meses e eu quero vender o meu título aqui, eu vou olhar qual que é a taxa de juros do mercado. Se ela continuar em 6%, quando eu for fazer a precificação desse título, for fazer a marcação a mercado dele, ele vai estar valendo R$ 1.060 aqui nos 6 meses. Eu trago a valor presente e vejo quanto que ele está custando agora. Aqui, então, eu não perco nada. Ele está valendo aquilo que estava quando eu contratei ele, porque a taxa de juros não mudou. Eu não tive flutuação no preço da taxa. Mas eu tenho uma situação onde isso pode ser diferente. Se, por exemplo, a taxa de juros ela era de 6%, passou 6 meses e eu quero vender meu título, ele vai sofrer a marcação a mercado. Mas aí eu pergunto, qual é a nova taxa de juros de mercado? Agora ela aumentou. Ela é 8% ao semestre. Ela era 6 quando eu contratei, ela está em 8. A taxa aumentou, eu tive uma flutuação. Quando se for fazer a marcação a mercado, quando for trazer a valor presente esse título aqui agora, com essa nova taxa que ela vai ser utilizada para fazer esse desconto, o meu título aqui, ele vai valer 1.040,37 por conta desse aumento na taxa de juros. Só que, se ele estivesse ainda com a mesma taxa, eu já vi que eu receberia 1.060. Mas como a taxa aumentou, eu vou receber só 1.040. Então, esses quase R$ 20 aqui, que eu perco se eu vender ele, essa perda financeira que eu tive foi por conta da flutuação no preço da taxa de juros, né, que impactou esse meu título de renda fixa. Tá? Então é assim que funciona. É um cálculo que é feito, isso a gente chama de marcação a mercado. Por outro lado, eu posso ter um cenário que é favorável para mim. Se é ruim para mim quando a taxa de juros ela está mais alta do que aquela quando eu contratei, né, se a taxa de juros de mercado está mais alta do que aquela quando eu contratei o título, quando a taxa de juros de mercado está mais baixa, aí eu tenho uma vantagem financeira. Então, contratei R$ 1.000 por 6 meses. A taxa que eu contratei aqui ela era de 6%, mas agora no mercado passado, esses 6 meses aqui, ela está em 4% ao semestre. Quando eu for fazer a marcação ao mercado, trazer esse título a valor presente, em 6 meses ele vai estar valendo R$ 1.080,38. Se eu não vender ele aqui e manter ele até o final, eu vou receber 1.123, né? Porque eu vou ter mais 6 meses aqui. De maneira proporcional, eu posso enxergar que nesses 6 meses eu continuaria com 1.060, porque eu não vendi. Por outro lado, se eu vender ele, considerando essa nova taxa de juros de mercado, eu vou receber 1.080, que é o valor que eu tenho ao fazer a marcação ao mercado. Então eu vou receber R$ 20 a mais do que se eu mantivesse esse título, considerando esse prazo. Né? Mas se eu não vender, de novo, eu vou receber os 6%, que foi o que foi contratado. Isso aqui também vale aqui. Né? Se a taxa subiu para 8, 10, 15%, mas eu manter ele até o final, eu vou receber os 6%. Então, para a gente entender, quando a taxa de juros ela está mais alta em um período futuro, aquele que eu contratei, eu tenho perda financeira em relação à taxa que eu contratei. Agora, por outro lado, quando a taxa de juros ela cai em relação àquela que eu contratei, isso é bom para mim. Né? Se eu vender meu título, eu vou ter um ganho maior do que eu teria se eu mantivesse ele. Conclusões, então. Quanto maior o prazo até o vencimento, maior o risco da taxa de juros de um título de renda fixa, mantendo-se os demais elementos constantes. Porque quanto maior o prazo, eu posso enxergar sob essa ótica. Mais chance se tem da taxa de juros subir, e isso vai ser desfavorável para mim, né? Quanto maior o prazo, mais oscilações eu posso ter. E quando eu for fazer a marcação a mercado também, o meu título ele vai ficar mais sensível, né? Porque eu estou considerando um prazo mais longo. Então, quando aumenta a taxa de juros e o prazo é muito longo, eu tenho uma perda financeira aí que pode ser expressiva. Quanto maior a taxa de cupom, menor o risco da taxa de juros. Cupom é o que eu recebo de pagamento de juros periódicos, tá? Então, se eu estou recebendo cupons
semestrais em um título que tem um prazo de vencimento muito longo, eu diminuo o risco da taxa de juros porque eu já estou recebendo antes, né? Eu já estou recebendo os juros com o passar do tempo. Então isso reduz um pouco também o risco da taxa de juros porque eu já estou recebendo. Quanto maior o rendimento oferecido pelo título de renda fixa, menor o risco da taxa de juros, porque se o rendimento ele já está lá em cima, é difícil que a taxa de juros no futuro ela suba a mais do que aquilo ali. Quanto maior, menos a chance disso acontecer. Agora, se eu contratei um título com uma taxa de juros de 1%, tem chance de muito grande, né, de no futuro, e considerando quanto maior o prazo, da taxa de juros de mercado ela está acima desse 1%. Agora, se eu contratei um título que já está a 15%, e se isso for considerado uma taxa de juros alta no mercado, considerando o histórico do país, vai ser difícil no futuro ele subir a mais do que isso. Pelo menos vai ser mais difícil isso acontecer do que se o título tivesse a uma taxa de 14%, 10%, 1%, como a gente já colocou. Tá? Então, esse daqui é o risco da taxa de juros, só para a gente finalizar, é um subtipo do risco de mercado, onde eu tenho o seguinte, possibilidade de perda quando da flutuação dos preços de títulos de renda fixa, que foi o que a gente foi fazendo aqui, eu fui precificando 1.040, 1.080 e aqui 1.060, de acordo com as alterações na taxa de juros. E é quando a nossa pessoa, então, ela tem ali uma perda financeira, quando ela perde dinheiro devido a essas flutuações.